Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Confesso para a amada igreja que estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. E eu quero desde já agradecer, ao presbítero Eurípides, com a sua esposa a diaconisa irmã Fátima, com a sua companheira irmã Weslaine, que confiaram, em me fazer o convite e foi passado para o anjo da igreja, o pastor Suzivaldo, e ele deu crédito à palavra dos meus irmãos. Que Deus recompense vocês, a todo o corpo de obreiros, pastor, prazer revê-lo, a toda a igreja presente, muito obrigado pela confiança. E é claro, eu quero agradecer ao meu meigo nazareno. Esse nego bonito, ele sabe que eu chamo ele assim, por essa oportunidade que ele está me concedendo. Através do seu Espírito Santo que vai guiando os meus passos por terra plana, a fim de que o Filho de Deus seja honrado por meio desse ministério da palavra que ele me confiou. Amém? Vamos para a palavra? Livro de Esther, capítulo 3, versículo 5. Vamos falar sobre o tema entrando na presença do Rei, Rei dos Reis. Se tiver alguém ao seu lado sem a escritura, divide a leitura com esta pessoa, para que todos possam participar. Amém, igreja? Amém. Está escrito no livro de Esther, capítulo 3, versículo 5. Vendo, pois, Amã, que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Vou reler e a igreja repete em seguida. Vamos lá? Vendo, pois, Amã, que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Pai Justo, mais uma vez a Tua palavra vai ser pregada neste santo púlpito. Conforme o Senhor prometeu ao Teu servo, naquela visão das noites, que sonhou com nós dois, ensinando e pregando a Tua palavra. Então venha com o Teu espírito de sabedoria, venha com o Teu espírito de revelação, e abra-nos a porta da Tua palavra, e revela-nos os segredos do Teu reino, a fim de que o Rei dos Reis, Jesus Cristo, apareça e seja honrado entre a Tua igreja, para a Tua glória, Pai. E se a igreja crê, diz amém, Jesus. Tome o seu assento. Glórias a Deus. Igreja do Senhor Jesus. Desde a queda de Adão, os reinos deste mundo e as suas glórias passaram a ser oferecidos mediante um acordo bilateral entre o príncipe deste mundo, Satã, e os filhos dos homens. E neste acordo, o homem e a mulher pode até mesmo ganhar o mundo inteiro, mas em troca perderá a sua alma. E é nesse jogo de interesses onde a prostração, o dobrar dos joelhos e o prostrar-se até o chão, reverência total, entra como parte dessa negociação entre Satã e aqueles que buscam os reinos deste mundo e a glória deles. Satanás, ele não dá nada de graça para ninguém.
ele é vil, ele é frio e calculista. Com uma mão ele oferece o reino desses mundos e a glória deles, e com a outra, Satã escraviza a sua vítima até matá-lo e receber o seu pagamento, que é a alma do condenado que fez esse acordo de adorá-lo. Foi exatamente isso que os judeus fizeram. Após entrar na terra prometida e possuir por herança o que Deus havia prometido ao pai deles, Abraão, e ali, na terra prometida, eles começam a flertar com os deuses das nações pagãs, vizinhas em volta. Eles abandonam o Deus de Israel e eles vão se prostrar e servir aos deuses. Satã, ele não é Deus para ser adorado, muito menos Senhor para ser servido. A punição de Deus vem sobre eles, porque o resultado desse acordo feito entre eles e Satã, que está por detrás dos ídolos, vai resultar em roubo, morte e destruição. E por fim, o cativeiro na Babilônia. E ali na Babilônia, Deus de Israel vai tratar com os judeus por 70 anos, até curá-los da idolatria. E agora, libertos dessa paixão carnal pelos ídolos, chegou a hora de deixar a salinha da disciplina, o quartinho da disciplina, a Babilônia, e voltar para casa, Jerusalém, e recomeçar a vida do zero. É aí onde entra em cena os reis persas, a começar com Ciro o Grande, que após capturar a Babilônia, ele libera uma proclamação autorizando o retorno dos judeus para Jerusalém. E ainda autoriza também reedificar o templo. 40 anos depois é que Mardoqueu e Esté vão entrar em cena. Um remanescente volta para Jerusalém, reconstrói o templo, mas a nação continua fragmentada. Os judeus estão espalhados por todas as 127 províncias do reino persa. Inclusive aqui em Suzã, capital do Elão, lugar também de temporada de inverno dos reis persas. Aqui também tem judeus. E Deus, frente à sua presciência, que enxerga o futuro sem sair do presente, ele sabe que Satã está elaborando um plano maligno, genocida, para aniquilar a nação por completo, visando impedir o cumprimento da profecia de Gênesis 3,15, onde o Pai prometeu enviar o Machia, o Messias, o judeu, Jesus, para esmagar a sua cabeça. E Deus, ele trabalha com a cabeça, mas também Deus trabalha com o coração. E é por isso que ele não permitiu Mardoqueu e Esté retornarem para Jerusalém, porque ele vai precisar de um cérebro em Suzã, na fortaleza de Suzã. E esse cérebro, essa cabeça que Deus vai usar para trabalhar um plano de escape, de salvação para todos os judeus, não só aqui na capital do Elão, mas em todas as províncias do Império Persa. Deus vai usar este homem
E Deus vai usar o coração, a rainha Esther. Então Deus sempre trabalha com o cérebro, mas também trabalha com o coração. Sempre juntos. Porque, repito, Satã está elaborando um plano muito maligno. E é aí onde a gente entra no texto. Porque aqui no capítulo 3, de onde o rei Assuero está governando todo o seu império, é daqui de onde ele libera as suas ordens, os seus decretos. Aqui no capítulo 3, a gente lê que depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã. Ora, depois dessas coisas, quais coisas? A conspiração que Mardoqueu descobriu acerca de 2 soldados eunucos que ficavam na porta do palácio do rei. E Mardoqueu, descobrindo essa conspiração em que aqueles 2 soldados eunucos, insatisfeitos com o governo de Assuero, o rei, vão tentar matá-lo. Mardoqueu comunica a rainha Esther, que a essa altura já está casada com o rei Assuero. E aí vão investigar e descobrem que de fato procede a denúncia. Os 2 soldados traidores são enforcados. Ora, depois dessas coisas, era para ser Mardoqueu a pessoa a ser honrada e promovida a este posto, a este trono, que está sendo elevado acima de todos os príncipes de todas as 127 províncias. Mas o que a gente vê aqui? Amã, um descendente dos amalequitas, inimigo declarado do povo de Deus. A essa altura, os amalequitas praticamente já não existiam mais. Mas a semente maligna, como erva daninha, sobreviveu ao tempo. E aqui está como marionete nas garras de Satã. Porque ele sempre serviu ao diabo. Amã sempre se prostrou diante de Satã para receber os reinos deste mundo e a glória deles. E esse acordo foi feito através da prostração. Alguns historiadores afirmam que os reis persas se apresentavam como deuses, como divindades. E depois dessas coisas, Amã, filho de Amedata, Agagita, é exaltado pelo rei Assuero, acima de todos os príncipes. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Como os reis persas se auto-intitulavam deuses, Amã tem sobre os seus ombros uma capa com a imagem dos seus deuses. E seguindo a leitura, no versículo 3, está escrito: então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandado do rei? Mardoqueu, por que você não obedece o mandamento do rei? Ora, porque eu sou judeu, diz Mardoqueu. E daí que você é judeu? Todos estão dobrando os joelhos e se prostrando diante de Amã. Por que você não vai se prostrar também? Então Mardoqueu continua. Ora, a causa do nosso cativeiro na Babilônia por 70 anos foi justamente essa: prostração para os ídolos, idolatria. E nós já fomos libertos do cativeiro. O meu povo já retornou para Jerusalém. Estamos livres. Como que eu vou me prostrar se essa foi a causa do nosso cativeiro? E tem mais. Como que eu vou dobrar os meus joelhos e me prostrar diante de Amã
com essa capa dos seus deuses pagãos, se na lei do meu Deus, o Deus de Israel, na Torá, no capítulo 6 de Deuteronômio, está escrito no versículo 4: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E mais, no versículo 13 está escrito: o Senhor teu Deus temerás, e a Ele somente servirás. Como que Mardoqueu vai dobrar os joelhos e se prostrar diante de um pagão? Se a lei do rei Assuero está violando o mandamento do Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso. Não me prostro. Nem aqui, nem na China. Os bajuladores, porque sempre tem, correram e foram contar para o bonito do Amã. Olha, aonde você passa, chefe, todo mundo dobra o joelho, o reverencia e se prostra. Mas tem um aí que não se curva nem que a vaca tossa. Ele é semelhante a uma coluna de bronze fincada no chão. Não se curva nem 1 centímetro. E Amã, qual o seu nome? Mardoqueu. Quem é ele? Ele disse que é judeu. Judeu? Judeu. O poder agora está em minhas mãos. Vamos vingar deles. E o próprio Amã vai pessoalmente certificar-se de que Mardoqueu não vai se dobrar. Pensando, chegando lá, ele vai temer. Ele vai temer a espada. Porque se ele não se curvar e não se prostrar diante dos meus pés, ele sabe que vai morrer. E chegando ali para o test drive da coisa, foi o versículo que nós lemos. No versículo 5. Ou melhor, vamos ler o versículo 4. Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isso de dia em dia, e não lhes dando ele, Mardoqueu, ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes disse que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, seus olhos teve em pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhe havia declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. Mardoqueu, ele foi tentado, mas Mardoqueu não imaginou que a sua casa, a sua família e a sua nação ia correr risco em decorrência da sua obediência ao Deus de Abraão. Mardoqueu estava pronto até para morrer, mas ele pensava, eu somente. Ele não contava que a sua casa entraria no pacote de Amã. Ele não imaginava que a nação também ia passar por essa provação tão horrível. Depois do decreto de Amã, obtido pelo rei Assuero, que não sabia que a sua esposa amada, a rainha Esther, era judia, é que Mardoqueu viu a escala, a dimensão do problema que decorreu da sua fidelidade ao Deus dos céus e da terra. Mas aqueles que fazem acordo com Satã, ainda que ganhem o mundo e a glória dele, no final acaba perecendo e herdando por herança o dano da segunda morte. Mas aqueles que não se curvam diante do sistema, diante do homem, diante da politicagem mundana e diante de Satã,
pode até perder a cabeça como João Batista, mas não perde o reino dos céus, porque Deus honra a fé do tal. E semelhante a Daniel, que passou por algo semelhante, por não se curvar, foi lançado na cova dos leões. E o que foi que o nosso pai querido fez? Esse aí não. Os leões não vão devorar. Deus honrou a fé e livrou da morte física. Semelhante aos 3 amigos de Daniel, que por não se prostrar diante do ídolo de Nabucodonosor, o grande, foram lançados na fornalha de fogo ardente. Mas Deus disse, esses aí não. Eles obedeceram o meu mandamento de Deuteronômio, levaram a minha palavra ferro e fogo e não se curvaram, pois eu vou honrar a fé, o fogo não vai devorá-los. E agora chega a vez, não só de Mardoqueu, mas de toda a nação. Não só em Suzã, mas em todas as províncias. O decreto do rei persa é liberado, e decreto de rei persa não pode ser revogado. Todos os judeus começam a chorar e a ficarem desesperados. O que vamos fazer? Mas Deus, na sua presciência, tinha em Suzã o cérebro e tinha o coração. Para esse tempo. Ele tinha a cabeça, Mardoqueu, que Deus vai projetar por meio dessa cabeça um escape, porque já tem lá dentro do palácio, ao lado do poderoso Assuero, a rainha Esté judia, o coração, que vai executar o plano de salvação. Amã, ele vai preparar uma forca para poder matar primeiro o seu rival Mardoqueu. O decreto é liberado e todos os judeus ficam em pânico. Sabe de uma coisa? Muitos aqui, em dado momento da vida, decretos bateram na tua porta. O decreto do divórcio. E você não esperava. Foi apunhalado pelas costas porque o cônjuge, quem tanto você amava, você não esperava isso. E esse decreto bateu na sua porta. O decreto da falência financeira. Você acreditou num projeto, abriu um negócio, foi apunhalado pelas costas, por sócios, aqueles que diziam ser amigo, faliu. Um decreto liberado pela medicina. Você está com câncer, você está com AIDS, você está com diabetes, você está com lepra, você está com uma doença mortal e você tem apenas uma semana, um mês, 6 meses de vida. O decreto bateu na tua porta, você se desesperou. Mas o Espírito Santo te diz nessa noite, ainda que todos digam que para você acabou, Jesus Cristo nessa noite diz, a última palavra é a minha. E ainda que declare a tua morte, a tua falência, a destruição do teu lado, da tua família, eu faço nova todas as coisas. Eu sou aquele que levanto do pó e da cinza aqueles que foram lançados lá mediante a traição. É só não se curvar diante desse decreto. É não se curvar diante desse dilema, diante dessa depressão. Não se prostre, meu querido. Não se prostre, minha querida. Honre Jesus Cristo e Ele vai honrar a tua fé. E vai te dar um escape, vai te dar salvação, porque Ele já consumou a obra. E o decreto é liberado. E Amã contando com a certeza de que vai eliminar de uma vez por toda a nação israelita, ele só não imaginava que Deus já tinha preparado esse escape tão lindo e maravilhoso. Esse é o teu pai. Esse é o meu pai. Pai querido. Você e eu até fomos pegos de surpresa aí na caminhada do ministério,
na caminhada conjugal, familiar, trabalhista, mas Jesus Cristo nunca, jamais foi pego de surpresa. Ele sabe de todas as coisas. Ele já sabia que este problema, esse decreto contra a sua vida ia acontecer. Mas ele já preparou um escape na sua própria pessoa. Jesus é a cabeça que o Pai preparou. E o coração que executa o plano da salvação está aqui, a igreja, movida pelo Espírito Santo. Aleluia. O que nós vamos fazer agora, Mardoqueu? Olha aí o problema que você arrumou pra gente. Mas Mardoqueu não deu um passo para trás. Continuou firme como uma coluna de bronze fincada no chão. Não se curvou. Mandou recado para a prima Esther. A prima Esther fez um joguinho de princípio. Tem 30 dias que o rei, o maridão não me chama. E vocês sabem que aquele ou aquela que se atrever a entrar na sua presença sem ser chamado é morte na certa. Aí Esther procura fugir pela tangente. E aí Mardoqueu manda a resposta. Não se iluda, minha querida prima. Achando que você aí vai escapar enquanto todos os judeus vão perecer. Porque você também é judia. Se você não fizer nada, escape virá de outro lugar. Porque o Deus para quem eu obedeci a sua palavra e não me curvei diante do sistema, ele vai honrar a minha fé. Ela repensa. Depois de Mardoqueu concluir sua linha de raciocínio. Quem sabe se não foi para esse tempo que Deus te colocou aí. Aí o Espírito Santo tocou na consciência dela. É fato. Aí ela disse, então vamos fazer o seguinte. Primo Mardoqueu, reúne todos os judeus em Suzã. Não comam e nem bebam por 3 dias e 3 noites. Jejum total. Eu e minhas servas, de igual modo, vamos jejuarmos por 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber. E depois eu vou entrar na presença do rei. E se eu for morrer, eu vou morrer, mas não negando esse nosso Deus. Sabe? Para entrar na presença de Deus, o homem e a mulher não pode entrar de qualquer jeito. Porque todos pecaram. E se o homem e a mulher ousar entrar diante da sala, do trono, do Todo-Poderoso, em pecado, ele morre. Porque Deus é santo. E a sua santidade consome o pecado e o pecador vai junto. Só tem um meio de você entrar na presença de Deus sem ser consumido. É debaixo do sangue de Jesus. É debaixo do sangue de Jesus. Agora veja a importância do santo jejum como uma das armas para pelejar contra Satã. Porque Satã está por detrás. Santo jejum, oração e palavra. Palavra, santo jejum e oração. Esse é o santo tripé, que você não pode deixar de modo nenhum. Se você quiser vencer Satã e herdar a vida eterna, você precisa ser fiel à palavra, Jesus, e recorrer ao santo jejum e à oração que ele deixou como armas, para que o Espírito Santo te blinde através do sangue de Jesus. Esses dias atrás, eu passando por uma peleja, porque pregador também passa por peleja. E aí, eu chamei companheiros para o santo jejum. E nós fizemos 3 dias de jejum. Só não foi dia e noite. Mas foram 3 dias seguidos de santo jejum, oração e o que é a igreja? Palavra. No final dos 3 dias deste propósito de jejum, oração e palavra, apresentando a minha peleja, que não é pequena, Espírito Santo sabe, no término desse propósito de 3 dias de santo jejum, preste atenção, só para você ver o quanto ele é importante e o quanto ele surte efeito quando está de mãos dadas com a oração e a oração de mãos dadas com a palavra. Quando finalizamos o propósito e todos foram embora, e eu fui deitar para dormir, naquela madrugada, porque assim,
Meu querido Rabone, Jesus, ele me mostra as coisas quando eu deito e fecho os olhos. Eu não tenho dom de visão aberta. Já pedi ao Pai, ele não me deu, deixei quieto. Mas quando eu fecho os olhos, eu vejo o demônio, mas também vejo o meu querido Jesus. Ele só não deixa eu ver o rosto dele, mas quando ele me aparece, enfim, eu vejo. Finalizando aquele propósito de 3 dias de santo jejum, de madrugada, o Espírito Santo me leva no mundo espiritual a uma terra longínqua, escura, sombria e árida. O Espírito Santo, eu sei do que eu estou falando. Quando eu digo o Espírito Santo fez isso comigo, eu sei do que eu estou falando e eu assumo a minha responsabilidade. Eu sei da minha envergadura espiritual com Ele e da minha comunhão com Ele. Quando eu parei naquele lugar escuro, sombrio, lá vem um redemoinho de terra, da minha estatura, e parou a uma distância de 10 metros, um redemoinho de terra, literalmente um redemoinho de terra. Não era um demônio, não era principado, nem potestade. Era o próprio Satã, em pessoa. Ele não é onipresente, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas naquele momento, ele veio pessoalmente. E do redemoinho de terra, como ele fez com os filhos de Jó, ao bater nos 4 cantos da casa, derrubar e matar os 10 filhos numa tacada só. Do redemoinho de terra, ele bradou dizendo: o que você está fazendo aqui na minha terra? O Espírito Santo abriu minha boca com a palavra rema em resposta. Quem disse que a terra é sua, inimigo? A terra é do Senhor, meu Deus, que a criou. O enxerido replicou. O próprio Satanás, de dentro do redemoinho de terra. Não vai ficar por isso, não. Eu sei a localização de cada um, sei onde cada um mora, e eu vou lá com retaliação. Por conta do propósito de 3 dias de jejum, oração e palavra. Ou seja, o Espírito Santo estava me mostrando, a vitória já está garantida. Ele só veio declarar a derrota dele. Não temos retaliação. E eu estou falando isso aqui porque o Espírito Santo é que faz as coisas acontecer. Nós estamos numa batalha espiritual. E aqui entra o jejum. E depois dos 3 dias, ela põe as suas vestes de rainha e aparece diante do trono do rei. O rei chama, ela entra, e aí ele estende o seu cetro, ela toca, ele autoriza, então passou da linha vermelha, não vai morrer. E ela estava muito linda. Deus sabe trabalhar. Como a igreja de Cristo é linda, porque Jesus sabe trabalhar.